Graças te damos, Senhor, porque estamos mais uma vez aqui, prontos para ouvir a Tua voz, ó Pai. Como vimos hoje na parte da manhã, Senhor Deus, as Tuas palavras são doces como mel, medicina para o corpo. Que o Senhor fale ao coração da Sua igreja, que o Senhor esteja nos edificando, crescendo em nós o conhecimento que leva, Senhor Deus, a humildade, que leva, Senhor Deus, a salvação, que se encontra na pessoa de Cristo e na sua obra. Que possamos, ó Pai, cada dia mais, ó Pai, conhecer, ó Pai, a Tua vontade, o Teu caráter, ó Pai. E assim, Senhor Deus, nos fazer, por meio do Teu Espírito Santo em nós, conhecidos, ó Pai, parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica conosco, Pai, nesse momento e fala profundamente ao nosso coração. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 10, do verso 23 ao verso 30. E nós vamos dividir, ou tentar dividir, em duas partes essa exposição, que vai do verso 23 até o verso 27. E o verso 28 a 30 nós deixaremos para a próxima semana. Diz assim a palavra do Senhor. A gente percebe claramente que é uma continuação, é um momento único que nós estamos vendo aqui, é um momento em que aquele jovem rico chega diante do Senhor e faz aquela pergunta crucial a ele. E após esse momento ele vai embora, depois da resposta do Senhor Jesus, ele vai embora triste e o Senhor se volta para os seus discípulos. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar por um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmã, mãe, pai, filhos ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Perceba agora, queridos, que o Evangelho de Marcos passa do jovem rico agora para os discípulos. Levando em consideração a narrativa anterior, nós podemos considerar que com a atitude daquele jovem, ele abandonou o reino de Deus e a possibilidade de vida. Mas agora, ao passar por os seus discípulos, Jesus indica que as riquezas e posses que impediam um homem de seguir a Jesus são um assunto de preocupações para todos os que seguem a Cristo. E é o que nós vamos ver a partir de agora, quando a narrativa diz assim: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos. Essa aqui é uma expressão enfática no Evangelho de Marcos. Olhar ao redor. Jesus aproveita a oportunidade para ensinar aos seus discípulos uma grande verdade. Ele aproveita aquela situação em que, instantes anteriores, ele vivenciou com aquele jovem para ensinar algo aos seus discípulos. E olhando, eu quero abrir um parênteses aí, olhando para esse momento, pura e simplesmente, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Precisamos aproveitar os eventos da vida para ensinar
os nossos filhos, ou aqueles que estão em discipulado na vida cristã, ou ainda aqueles que estão começando a sua caminhada, as verdades do Evangelho na perspectiva correta. Por quê? Porque nada que acontece em nossas vidas está dissociado da vida eterna. E Jesus aproveita essa oportunidade para trazer um ensinamento objetivo na vida dos seus discípulos. A relevância dessa lição sobre as posses para aqueles que são discípulos do Senhor está implícito pela introdução desse versículo, por essa expressão, olhando ao redor. Olhar ao redor aqui significa que Jesus estava olhando para os seus discípulos como se estivesse experimentando-os, para ver se eles também seguiriam o exemplo daquele jovem. E é interessante o que nós estamos vendo aqui, porque os próprios discípulos, na fala de Pedro, reconhecem que fizeram uma escolha de abandonar o que tinham para seguir a Cristo, como nós vemos no verso 28. Então Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Mas perceba que agora eles estão sendo, de certa forma, confrontados com a mesma situação de permanecer nessa escolha ou de abandoná-la. Entenda uma coisa com essa situação. E aqui vai um ensinamento para nós. Mesmo que você tenha dado um passo de fé com relação ao Evangelho, em abandonar algo, você será experimentado pelas mesmas coisas que abandonou e confrontado a permanecer com a sua posição ou abandoná-la no meio do caminho. É como nós observamos em outras passagens, ou melhor, outra passagem do Evangelho, quando Jesus confronta seus discípulos, porque muitos o haviam abandonado, porque o seu discurso era duro demais. Por causa da dureza das palavras do Senhor Jesus quanto ao compromisso com Ele. E lá em João capítulo 6, verso 60, e os versos 66 e 67 mostram isso, quando dizem assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Aí lá nos versos 66 e 67 diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Perceba que essa é uma realidade da vida cristã. Nós seremos sempre testados, tentados por aquilo que abandonamos por causa do Evangelho, tendo sempre o compromisso, a necessidade de manter um compromisso e a nossa posição diante do Senhor. É mais ou menos o que o apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 6, verso 13, quando ele vai falar sobre a nossa batalha espiritual. E ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. É muito interessante isso, porque isso nos faz sentir não tão fortes ou não tão decididos assim, se não for pela graça e pela misericórdia de Deus. E aí o Senhor, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Como eu disse anteriormente, o Senhor Jesus aproveita essa situação para ensinar duas lições aos seus discípulos, e nós hoje vamos falar sobre uma delas só. A primeira seria a dificuldade de salvação daqueles que têm abundância de riqueza nesse mundo, e a grandeza da salvação de Deus para aqueles que têm pouco nesse mundo e o abandonam por Cristo. Esse é o ensino que o Senhor Jesus quer trazer inicialmente, a dificuldade de salvação daqueles que têm abundância de riqueza. Nós vamos ver como isso vai extrapolar essa vamos dizer assim, essa realidade circunstancial aqui. E seria muito interessante para que pudéssemos compreender melhor o texto sagrado, observar o contexto judaico daquela época com relação às riquezas. A crença judaica fundamental
afirmada até hoje era de que as riquezas são sinal do favor de Deus. Veja o que certo comentarista do Novo Testamento, falando sobre Marcos, fala a respeito disso. Ele diz assim: a tradição judaica e suas interpretações fizeram das riquezas um sinal do favor especial de Deus e uma qualificação para a espiritualidade. A verdadeira piedade, de acordo com os judeus, consistia de práticas de oração, jejum e ofertas. Pessoas afetadas pela pobreza podiam orar, mas somente os ricos tinham comida para jejuar e o dinheiro para ofertar. Na economia dos judeus, riqueza havia se tornado a coisa com a qual a espiritualidade era feita. Ou seja, traduzindo em miúdos, as pessoas que eram ricas, elas tinham grande facilidade, ou mais facilidade, ou facilidade em expressar a sua espiritualidade. Esse era o conceito que os discípulos de Jesus tinham a respeito das riquezas. E agora eles precisavam ver a forma correta, como eles deveriam ver realmente essas coisas. E mais uma vez nos espanta, é interessante olharmos o que estamos vendo aqui, porque na situação em que esses homens, ou seja, esses discípulos que estão acompanhando a Cristo, têm a necessidade de mudar os seus paradigmas. E isso é muito interessante, porque por vezes pensamos que quando nos convertemos, parece que tudo o que considerávamos anteriormente ficou para trás. E isso é uma verdade em muitos aspectos, mas agora, com uma nova visão de mundo, precisamos aprender a ver todas as coisas na ótica de Cristo, na ótica do Evangelho. Todo crente precisa abandonar conceitos passados e renovar sua mente pela palavra de Deus. É isso que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebam que eles agora abraçaram o Evangelho, eram os discípulos de Cristo, mas a mente deles ainda estava com aquela mente da religiosidade judaica, a mente do seu tempo, da sua época. E essas coisas, essas mudanças não acontecem de forma mágica. Essa mudança, essa renovação, esse entendimento da realidade em que vivemos à luz da Escritura vem por meio do estudo da palavra, do ensino, da pregação, do discipulado cristão, formando em nós a mente de Cristo de forma paulatina. Perceba que nesse discipulado com Jesus, seus discípulos, nessa caminhada, precisavam se desfazer de conceitos antigos, distorcidos, e abraçar a verdade do Evangelho em todos os âmbitos da sua vida. Eu conheci muitos irmãos que abraçaram a fé reformada com um pensamento pentecostal. E eles queriam entender essa fé com uma cosmovisão errada. Mas muitos cristãos ainda também têm uma visão mundana do Evangelho e que precisam, como os discípulos, moldar a sua mente e entender como as coisas no reino de Deus funcionam, como as coisas de Deus funcionam. É como o Senhor Jesus disse certa vez, lá em Marcos capítulo 2, verso 22, ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. E era isso que eles estavam precisando fazer com relação a essa situação peculiar, a maneira como eles viam os bens materiais. Mas essa questão, ela não para aí, né? E muitas vezes eu sempre digo que um erro é uma corrupção da verdade, né? Existem erros que são grosseiros e que mostram uma oposição completa à verdade, mas existem erros, esses são os mais complicados, que é uma corrupção da verdade. É como um ferro que se enferruja.
e começa a se partir, a virar pó. Nessa questão nós percebemos que Israel tinha recebido a promessa de que, se desse ouvido diligentemente à voz do Senhor, receberia uma abundância de bens espirituais, bem como bens materiais. Nós vemos lá em Deuteronômio capítulo 28, versos de 1 a 14. Em Crônicas 29, 12, as Escrituras nos dizem que riquezas e honras vêm de Deus. Muitos, por causa de um entendimento errado das Escrituras, concluíram que a prosperidade individual era um favor e virtudes divinas, o que necessariamente não é errado, mas que também pode não representar essa realidade. E que, por outro lado, as adversidades pessoais eram um sinal do desprazer divino, bem como da perversidade humana. Esse era o pensamento dos amigos de Jó. Quando chegam diante dele, ele está naquela situação, e ao invés de consolá-lo, trazem cada dia mais juízo sobre eles, falam determinadas coisas que eram verdadeiras, mas que estavam sendo aplicadas de forma errada. E lá em Jó, capítulo 15, verso 29, nós temos um trecho disso, quando diz assim: por isso não se enriquecerá, nem subsistirá a sua fazenda, nem se estenderão seus bens pela terra. Ou Jó 4, verso 7, quando diz assim: lembra-te acaso, já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Eles distorceram as verdades do Velho Testamento. E não só isso, os contemporâneos de Jesus também tinham uma ideia errada a respeito de circunstâncias como essa, como nós vemos lá em Lucas, capítulo 13, verso de 1 a 5, que eu quero ler com os irmãos. Eles tinham absorvido boa parte dessa filosofia de pensamento. Veja o que diz a Escritura. Naquela ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cuja Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais a boa torre de Siloé os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Os próprios discípulos do Senhor Jesus, não só aqui, mas num texto muito mais claro também, estavam infectados com esse tipo de pensamento. Lá em João capítulo 9, de 1 a 3, nós vemos isso. Quando o Senhor está caminhando pelas ruas, e aí ele vê um cego de nascença, e os seus discípulos perguntam para ele: mestre, quem pecou, seus pais, para que esse homem nascesse cego? Ou seja, a condição miserável dele é fruto do pecado dele. E aí Jesus responde: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem neles as obras de Deus. Se essas pessoas, no tempo de Jesus, tivessem estudado o Velho Testamento de forma mais completa, eles teriam um entendimento melhor a respeito desse assunto. O salmista lá, no Salmo 73, verso 12 e o verso 18, diz assim: eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Verso 18: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Ou seja, que lugar escorregadio é esse? É a circunstância de abundância e de tranquilidade em que esses homens foram colocados. Veja o que Jeremias, capítulo 9, verso 23 e 24 vai dizer: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. É muito interessante nós percebemos aqui que nós podemos entender o que nós quisermos da Escritura. Aquilo que o nosso coração nos guia. Um coração pecaminoso.
E aí tiramos conclusões da palavra de Deus que saem das nossas cabeças, mas não correspondem à verdade completa do Evangelho, das Sagradas Escrituras. Até mesmo pelas palavras do rei Agur, lá em Provérbios, que é um livro de sabedoria, mostrando a sabedoria de um homem que é iluminado pela graça de Deus, pela graça especial de Deus, inspirado por essa graça. Quando ele diz assim: duas coisas te peço, não me as negue, antes que eu morra, afaste de mim a falsidade e a mentira, não me deis a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que for necessário, para não ser que estando eu farto te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. As advertências quanto ao perigo da abundância dada por Deus, por causa do coração do homem, está em toda a Escritura. E é o que nós vemos em Deuteronômios, capítulo 8, versos de 11 a 14, antes de Israel entrar numa terra que manava leite e mel, ou seja, uma terra abundante, ele diz assim: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haver edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tem, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Em harmonia com todas essas coisas, desconstruindo esse conceito distorcido daqueles discípulos e daquele povo ali naquele momento, nós temos os registros no Novo Testamento da parábola do rico e insensato e do rico e do Lázaro. Esse conceito de que riquezas é necessariamente sinal do favor de Deus não é uma verdade absoluta. Não é uma verdade em si mesma. É isso que a Escritura vai nos dizer. Porque tanto ela pode ser bênção, dada pelo Senhor, como pode ser também maldição. Porque a prosperidade, queridos, pode ser um grande empecilho, pois tem o poder de prender uma pessoa a este mundo. Matthew Henry diz o seguinte: os ricos têm muitas tentações para combater e muitas dificuldades para superar que os pobres não têm. Por isso os discípulos no verso 24 estranham essas palavras. Diante disso, nós podemos entender que os discípulos, e essa expressão, ficaram espantados, ficaram perplexos com a declaração de Jesus que dificilmente os que têm riquezas entrariam no reino de Deus. Na cabeça deles, a riqueza facilitava o homem a viver uma vida espiritualmente satisfatória diante do Senhor. E o que é mais interessante aqui, no verso 24, os discípulos estranharam, mas Jesus insistiu em dizer. Jesus aqui intensifica o seu ensino, ele é bonzinho. Eu gosto da maneira como o Senhor Jesus trabalha essas questões na vida do homem. Ele vai agravando cada vez mais. O homem vai tendo noção das coisas e ele não vai amenizando a realidade, ele vai mostrando essa realidade. Jesus aqui, ele intensifica seu ensino, agravando ainda mais a situação, mas de uma forma carinhosa, de uma forma paterna, como um pai que ensina seu filho. Veja aqui, os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer: filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus. E eu quero optar aqui pela tradução sem o colchete. O que o colchete representa? O colchete representa uma linha de texto paralela ao texto usado, e que
tem uma redação diferente, e para que essa redação diferente não seja desprezada, eles colocam entre colchetes. O que significa isso? Nós precisamos entender um pouquinho de manuscritologia, é uma disciplina muito interessante, né? Que está relacionado com filologia, com estudo diacrônico, anacrônico das palavras. Isso é muito, eu gosto muito disso. Mas é o seguinte, a palavra de Deus no Novo Testamento, você não tem os originais. Então, Paulo, quando escreve, Marcos, quando escreve, ele escreve porque entendia que aquilo era a palavra de Deus e manda para as outras igrejas. E envia para as outras igrejas. E aquelas igrejas recebiam aquilo como cartas, né? E o que acontecia? Eles liam para a igreja e copiavam e mandavam para as outras igrejas. E havia ali, né, esses manuscritos que rolavam a igreja. Então, muitas vezes, eram pregações, homilias, em que eles literalmente tiravam o texto da Escritura e colocavam nessas homilias, como eu estou fazendo aqui. E escreviam para outras igrejas. Outras vezes eram cópias literais do texto, com o propósito simplesmente de transferir, de mandar para determinada igreja aquilo que estava escrito. Outros eram comentários no meio desses versículos, né? Eram comentários, às vezes, do escriba ou do pastor, vamos dizer assim, contextualizando, né? Que estava enviando aquele documento a determinadas igrejas. E esses documentos rolavam. Então, o que é a igreja, vamos dizer assim, o que não é essa igreja, né? O que se fez? Pegaram todos esses documentos e reuniram, vamos dizer, como se tivéssemos fazer uma simulação. Vamos reunir todas essas cartas do apóstolo Paulo, vamos reunir todas as pregações, né, de Crisóstomo, sei lá de quem, né, dos pais da igreja antigos ou anteriores a eles, que enviavam essas cartas, entendendo que aquilo era a palavra de Deus. Então, especialistas, não cristãos somente, mas especialistas, pessoas envolvidas com a interpretação, tradução de textos antigos, pegavam esses textos e reuniam e iam estudar e ver o que era a Escritura, o que era a Bíblia, o que era Marcos falando no Evangelho, ou era uma pessoa fazendo um comentário a respeito daquele texto e colocando literalmente 10, 5 versículos, ou todo o texto escrito. Então esses homens fizeram isso, reuniram isso e perceberam, viram aquilo que era a palavra de Deus, ou seja, o livro em si, e o que era, às vezes, uma homilia, que estava inserido dentro daquela homilia, um trecho da pregação, ou um capítulo inteiro, ou um capítulo inteiro com comentários. Então, pegando todos esses textos, eles olharam e viram, isso aqui é o livro de Marcos. Isso aqui é o livro de Mateus. Isso aqui essa é a carta do apóstolo Paulo. E aí, quando você tem ali duas grandes traduções que regiões diferentes se utilizavam, e quando você choca uma com a outra, você vê algumas diferenças. Então, para não ser injusto com o texto, porque muitas vezes qual é o texto mais fiel? É esse ou esse aqui? Qual é o texto mais preciso? É esse ou esse aqui? Então, como você tem duas linhas de texto e tem essa variação, eles colocam esse colchete. Para não ser injusto com o texto original. É como se eles estivessem dizendo, olha, o texto original é esse aqui, mas tem essa variação aqui. É lógico que existem alguns métodos com relação à própria produção do texto. Os textos mais curtos são preferidos aos textos menores, e outras coisas que vão variar em torno de um trabalho científico, não religioso necessariamente falando, mas científico, para que se estabelecer um livro como autêntico. Só a título de curiosidade, o livro que tem mais confirmação
pelas cópias e pelas citações, é um texto de Platão. Ele tem 700 cópias, ou citações inteiras ou partes desse texto. O Novo Testamento, que vai de Mateus até Apocalipse, tem 25.000 cópias, atestando a sua fidelidade e a sua integralidade. Então, esse é um trabalho muito preciso. Os homens, quando colocaram isso aqui, apesar do que nós vamos perceber que isso aqui não está fora do contexto, tá? Você vai perceber que aqueles que, por exemplo, eu estou seguindo aí o texto mais curto, mas no decorrer do texto é isso que está em jogo. É essa ideia daqueles que confiam nas riquezas. Mas por que eu optei por esse texto mais curto? Porque aqui ele vai dizer que para qualquer homem entrar no reino de Deus é difícil. É isso que o texto está dizendo. Aqui ele vai dizer que é difícil para qualquer homem entrar no reino de Deus. É como se ele estivesse dizendo assim: quão difícil para os homens que têm riqueza entrar no reino de Deus. Então, nesse momento, os discípulos olham espantados para ele. Jesus acrescenta: quão difícil é para qualquer homem entrar no reino de Deus, ainda mais aqueles que confiam nas riquezas. Matthew Henry faz um comentário interessante. Ele diz assim: e embora o Senhor lhes tivesse dito quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, aqui ele diz que o perigo não estava tanto no fator de ter riquezas, mas na confiança que muitos depositam nas riquezas, esperando proteção, provisão e o recebimento de sua parte, dizendo ao seu ouro aquilo que eles só poderiam dizer ao seu Deus: tu és a minha confiança. Aqueles que valorizam dessa maneira a riqueza deste mundo nunca serão convencidos a valorizar corretamente a Cristo e a sua graça. Aqueles que têm muitas riquezas, mas não colocam nelas a sua confiança e conseguem ver a inutilidade delas e a sua completa insuficiência para fazer uma alma feliz, terão superado as dificuldades e poderão se separar delas facilmente por amor a Cristo. Mas se aqueles que têm poucas riquezas concentrarem os seus corações no pouco que têm e colocarem nisto a sua felicidade, elas os afastarão de Jesus Cristo. Perceba, queridos, que com essas palavras, Jesus está dizendo que o que se aplica aos ricos, aplica-se a todos, ou seja, que é muito difícil entrar no reino de Deus. O que Jesus está dizendo aqui não difere muito do que diz lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, 13 e 14, quando diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. É difícil entrar no reino de Deus, sim. É tão difícil que para um homem rico será, em certo sentido, até impossível. E mais um momento o Senhor Jesus agrava essa situação. Ele vai dizer assim: não é só difícil, não. Não é só difícil para o homem entrar no reino de Deus, é impossível. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ele agrava ainda mais o que diz com essas metáforas que ele usa. Ele transforma a possibilidade de conversão dos ricos de algo difícil para algo impossível. A imagem aqui, apesar de muitas conjecturas, é literal. Porque é inteiramente impossível passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Muitas interpretações têm sido dadas que excluem as palavras literais no texto, como agulha, uma porta de entrada, e um camelo, uma corda grossa. Mas é isso mesmo que Jesus está dizendo aqui.
Com essas palavras, é mais fácil entrar, ou seja, é mais fácil que um animal passe por um buraco de uma agulha de costura do que um rico entrar no reino de Deus. Grant Osborne vai dizer que é humanamente impossível os ricos passarem pelas portas do céu. Os empecilhos com os quais se deparam são grandes demais. William Hendricks, indo nessa mesma direção, ele diz assim: o Senhor indica que é impossível para um homem rico em seu próprio poder tentar obter sua entrada no reino de Deus, como aquele jovem. O controle que as riquezas exercem sobre o coração do homem natural é enorme. Ele é aprisionado pelo charme e fascínio que as mesmas têm e é, portanto, impedido de obter a atitude de coração e mente necessárias para entrar no reino de Deus. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, porque o amor a dinheiro, ou seja, a essência desse coração, é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Com certeza, meus irmãos, a riqueza é um perigo potencial para a fé, mas certamente não é categoricamente condenada por Jesus, porque Jesus não condena aquela mulher que traz um precioso perfume muito caro e derrama seus pés, porque ela é uma mulher de posses. Ele também não condena José de Arimateia por causa da sua riqueza, e poderíamos citar muitos outros, como Zaqueu, o publicano. Entretanto, para esse homem, a riqueza representava um perigo real, como é de fato para a maioria dos discípulos de Cristo. E por quê? Porque ela impediu esse homem de fazer a única coisa necessária para a sua salvação. Veja a ironia aqui. A ironia. O homem não pode fazer nada para a sua salvação ser salvo. Mas aqui o Senhor diz para ele que ele podia fazer uma coisa. E a única coisa que ele podia fazer, ele não teve capacidade. James Edward, ele faz o seguinte comentário. Ele diz assim: a riqueza pode existir e com frequência existe em outras formas que não a material. Qualquer coisa que leve os discípulos a esquecer a pobreza e a atitude semelhante à das crianças diante de Deus, e que os impeça de seguir a Cristo, isto também é um camelo diante do fundo de uma agulha. E aí, diante disso, a Escritura diz no verso 26 e 27, mais uma vez, né? E é uma expressão semelhante ao que é usada no verso 24, para mostrar o estranhamento, o espanto, né? A surpresa daqueles discípulos. Eles ficaram sobremodos maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Agora eles chegam a uma conclusão que levam a um único caminho. Estamos todos perdidos. Estamos todos perdidos. Perceba o que Cristo está fazendo aqui. Perceba que essa é a função da lei de Deus. Mostrar ao homem que está perdido, que não tem salvação diante das exigências que a lei faz. Gálatas capítulo 3, verso 10 e 13 vai mostrar isso. Quando ele diz assim: todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas prescritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Eles chegaram no ponto em que todo homem precisa chegar, reconhecer: eu estou perdido.
Não existe salvação para mim. Veja o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, verso 20 a 25. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Eles não tinham para onde ir. Só um caminho. Aquele que estava diante deles ali. Aqui eles descobrem pela palavra de Cristo que são incapazes, por sua condição, de alcançar o reino de Deus. Perceba aqui a complexidade. Perceba que a convicção que eles apresentam aqui, muitos crentes não a têm. Eles não conseguem perceber que agora foram alcançados e que foram salvos somente pela graça de Deus, e que é essa mesma graça que os sustenta até agora, para que a obra de Cristo não seja em vão na vida dos crentes, e percebam que Deus mesmo vai concluir aquilo que Ele iniciou em suas vidas. É isso que a palavra de Deus fala, quando Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, verso 6, ele diz assim: estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá na sua segunda carta, no capítulo 6, verso 1, ele diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. É muito interessante nós observarmos o que Paulo está falando aqui. Esse verso vai falar da responsabilidade dos ministros de pregarem insistentemente a palavra de Deus e dos crentes que a ouvem aceitarem e aprovarem essa mensagem. Do contrário, estariam recebendo essa palavra de reconciliação em vão. Muitos crentes pensam que a sua salvação inicialmente dependeu de Deus somente, mas que agora a sua perseverança depende deles exclusivamente, ou seja, de suas obras. Mas isso é um grande erro. Eles podem não expressar isso doutrinariamente, ou seja, por meio da sua boca, mas agem dessa forma muitas vezes, quando estão confiando nas suas boas ações. E naquilo que aquele homem diz: não sou adúltero, não sou roubador, não sou como esse publicano. É a dependência total da graça de Deus, que não somente nos salva, e é uma obra monergística, ou seja, só depende de Deus, mas a nossa perseverança é uma obra sinérgica, ou seja, tem a ação de Deus, tem a ação humana, mas depende também exclusivamente da graça de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo vai falar em Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13. Ele diz assim: assim, pois, meus amados, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. E é muito interessante esse texto aqui, por uma vez eu fiz vamos dizer assim, um trocadilho, porque esse tanto serve para o homem orgulhoso, quanto para o homem aquele que tem autocomiseração. Então ele olha para aquilo: eu consegui, porque eu desenvolvi a minha salvação, aquilo que Deus me deu. Eu multipliquei os meus talentos. Aí a Escritura vai dizer assim: é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar.
E aquele que olha para aquela situação diz: eu não consigo, eu não posso, eu não consigo avançar, eu não vou conseguir avançar. Eu sou um zero à esquerda, eu não vou conseguir crescer na vida cristã. A Escritura vai dizer: é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar. Depende totalmente da graça de Deus. Veja o que o apóstolo Pedro vai dizer no capítulo 1 da sua primeira epístola. Os versos 3 a 5, ele vai dizer assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para se revelar no último tempo. A mesma graça que nos salvou é a mesma que nos faz permanecer nessa salvação e que irá se revelar no último dia. Os fariseus tinham essa concepção de que suas obras eram aquilo que sustentava a vida para que eles permanecessem salvos. A Igreja Católica pensa dessa forma com relação às obras dos homens. Os Gálatas estavam indo nessa mesma direção. Quando Paulo diz lá no capítulo 5, verso 2, eu, Paulo, vos digo, se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Perceba que a situação em que os discípulos chegam aqui é aquele ponto que leva o homem a receber o Evangelho. Ele está completamente desprovido de qualquer senso de capacidade diante de Deus para receber a sua graça. Os discípulos estão dizendo com essa afirmação: que chance tem qualquer um de nós se é impossível entrar no reino de Deus? Perceba que na cabeça desses homens a riqueza era considerada uma bênção divina e favorecia a vida de espiritualidade. E mesmo que isso não fosse o caso, que esperança haveria de qualquer um poder ser salvo? Se não há esperança para os ricos, aqueles que são favorecidos por Deus, os discípulos, como pessoas comuns, normais, não têm possibilidade alguma de serem salvos. James Edward diz que o senso de inadequação dos discípulos é uma deficiência benéfica que tem a intenção de afastar a confiança nas próprias habilidades para que confiem naquele que é Senhor e Salvador da vida deles. Quem pode ser salvo? A pergunta revela a total futilidade dos esforços humanos diante de Deus para obterem a salvação. E a Escritura vai dizer aqui: Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. É a mesma expressão que foi dirigida àquele jovem. É interessante voltarmos a Marcos, na narrativa anterior, e percebemos que essa mesma palavra, fitando literalmente, é voltar os olhos sobre alguém, é metaforicamente olhar com a mente, é considerar, ou seja, aquela pessoa está interessada na alma daquela pessoa, ela está interessada naquela pessoa. Aqui a ideia é que Jesus demonstra boa vontade com seus discípulos, dando a solução de algo que não haveria como se resolver, algo impossível de acontecer sem a mediação divina. Mas agora isso se torna possível por meio daquele que tudo pode, aquele que é onipotente. E quando ele diz para os homens é impossível, é isso exatamente que ele quer dizer. Em cada ponto, começo, meio, fim, o ser humano é completamente dependente de Deus para a sua salvação, não podendo fazer nada por si. Ele precisa fazer alguma coisa que não depende dele. Ele precisa nascer de novo. E foi isso que o Senhor Jesus disse para Nicodemos. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos falou: como é que é isso? E a expressão aqui, nascer de novo, é uma tradução, vamos dizer assim, idiomática. Na realidade, literalmente, é nascer do alto. Jesus estava dizendo, se um homem não nascer do alto, ou seja, não nascer do céu,
E aí ele pergunta, como é que é isso aí, nascer do alto? Como é que um homem velho pode nascer de novo? Ele volta ao ventre materno e nasce uma segunda vez, como é que é isso? Aí Jesus o acode dizendo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Água significa purificação. O Espírito Santo é aquele que vem habitar no coração do homem, é aquele que purifica, que santifica o homem. Se ele não for purificado, se ele não for habitado pelo Espírito de Deus do alto, ele não pode entrar no reino de Deus. E mesmo quando pela fé que é dada por Deus, ele se volta para Deus para que possa fazer isso, ele precisa ser mantido cada dia, hora, minuto e segundo, pela graça do Deus onipotente. Não há aqui espaço para a religião do jovem rico, quando ele pergunta assim, o que eu devo fazer? E o conceito dele, que ele deveria fazer era alguma coisa como não furtar, não dizer falso testemunho. Provavelmente ele queria que o Senhor Jesus dissesse para ele assim, não, você não precisa fazer mais nada. Você já fez tudo o que era necessário para a sua salvação. Mas na realidade ele não tinha feito nada. Porque o homem não pode fazer nada, apenas crer. E esse era o conceito que aquele jovem carregava. Era a religião corrente entre os judeus naqueles dias. Qualquer coisa, queridos, que diminua o valor da soberania de Deus na salvação do ser humano é condenável. Quando o homem vai para o céu, ele deve dar toda a glória a Deus, que trabalhou neles tanto para que desejassem, como para que conseguissem chegar lá. Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Existe um cantor cristão presbiteriano, esqueci o nome dele agora, que está aqui na minha mente, mas que ele tem uma música em que ele morre e vai para o céu. E ele chega na porta do céu, e aí um anjo está com uma lista, e aí ele diz assim, eu vou entrar, né, em direção, ele, peraí, vou ver o seu nome aqui. Começou a procurar e não viu o nome dele. Aí eu não lembro como é essa canção direito, mas parece que ele pega uma outra lista das ações daquele homem, e ele começa a ler tudo aquilo que aquele homem fez. Todos os seus pecados. E era como ele estava dizendo, você não pode entrar aqui por causa disso. E aí ele, veja de novo, olhe de novo essa lista. Lá embaixo deve ter o meu nome escrito com o sangue de Cristo. E nessa canção, ele desenvolvendo a canção, ele mostra que a nossa salvação, a nossa entrada no reino eterno de Deus, só é pela graça de Deus. Como Paulo disse, que se somos o que somos, é somente pela graça de Deus. Nesse diálogo entre Jesus e os discípulos, há aqui o cerne inconfundível da doutrina cristã da graça de Deus, conforme exposta pelo apóstolo Paulo em uma de suas cartas, lá em Efésios capítulo 2, versos de 1 a 5 e de 8 a 10, que eu quero ler para os irmãos, quando diz assim, Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, e a ideia aqui é de uma pessoa que está morta e continua morrendo. É interessante isso, né? Porque o morto está morto. Mas é como se demonstrasse um estado de putrefação em que a pessoa morre e começa o seu organismo a se deteriorar e acabar com tudo. Essa ideia que os homens no seu pecado eles estão mortos e cada dia mais estão morrendo mais. E ele fala como essa morte
representada na vida dos homens. Eles andam segundo o curso deste mundo, segundo o poder de Satanás que os oprime, que os pressiona. A ideia de alguém que tem um poder e o pressiona como se uma rocha estivesse sobre nós e nós não pudéssemos nos levantar. E ele diz que, como Paulo diz, que também estava nessa situação, que além de estar preso como morto, e não tem como reagir e morrendo cada dia mais, ou como alguém que está preso por um poder superior a ele, oprimindo de forma que ele não pode se libertar, ele ainda anda segundo as inclinações da sua carne, ele faz a vontade da carne e dos pensamentos, ele gosta do pecado. E por causa da sua natureza, eles são filhos da ira de Deus. Ou seja, a ideia de que foram concebidos para serem destruídos. Mas aí no verso 4, ele diz assim: mas Deus, sendo rico em sua misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos, ele lembra a nossa situação, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E lá no verso 8 a 10 ele diz assim: porque pela graça sois salvos, ele repete isso, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois agora somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Paulo está falando aqui da liberdade cristã. Não somos mais escravos. É somente pela graça de Deus. Os discípulos entenderam isso nesse momento. E é nesse estágio que o Senhor quer que os seus servos cheguem a reconhecer que não somente a sua salvação, mas que o seu estado hoje depende exclusivamente da graça e da misericórdia de Deus. Eu gostaria, queridos, de terminar fazendo algumas considerações. E a primeira consideração que eu gostaria de fazer é o perigo do apego a esse mundo por meio das riquezas que nós adquirimos. Nós vamos perceber que lidar com os bens materiais é parte essencial do verdadeiro discipulado, pois é um elemento chave do equilíbrio que precisamos manter entre Deus e o mundo. Jesus está apresentando uma consideração importante acerca do lugar das coisas materiais na vida cristã. Primeiramente, percebemos que por meio das Escrituras Sagradas, que ter bens não é inerentemente pecaminoso, mas pode se tornar um pecado quando os bens passam a nos controlar, tornando-os ídolos para nós. E se assim for, precisam ser descartados, como o escritor de Hebreus fala, desembaraçando-nos de todo o peso. Em segundo lugar, quanto mais uma pessoa tem, mais difícil pode se tornar até mesmo encontrar a Deus, o que dirá segui-lo. Porque os bens exercem cada vez mais controle sobre a nossa atenção. Somente Deus tem poder para vencer as forças desse mundo e nos conduzir à salvação. Nós temos essa ideia também, né? No meio evangélico geral, pelo menos até um tempo atrás, né? A teologia da prosperidade baseava-se nesse conceito distorcido, ou melhor, distorcido da Escritura, com relação aos bens materiais. Se você é pobre é porque você está debaixo da maldição de Deus, que você pecou. Se você é rico é porque você está sendo abençoado por Deus. E aí nós nos esquecemos, né, que a Escritura diz que o Senhor, Ele é bondoso e é amável, para com a criatura, quando diz lá que Ele derrama chuvas de bênção entre justos e injustos.
A segunda coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o que nós acabamos de falar. A salvação do homem é somente pela graça de Deus, bem como a sua permanência nessa graça. O homem nada pode fazer para alcançar o reino de Deus por suas próprias forças. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 9, verso 16, não depende de quem quer, da vontade do homem ou de quem corre, do poder do homem, mas de usar Deus a sua misericórdia. É somente pela graça que somos salvos e que pelo auxílio divino permanecemos nela. O Senhor Jesus, lá em João capítulo 6, verso 37, ele diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Todos aqueles que foram alcançados por Deus e que têm o Espírito Santo, eles receberão o reino de Deus. E lá em João capítulo 15, verso 16, o Senhor Jesus diz aos seus discípulos, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis muito fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedis ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Nós dependemos exclusivamente da graça de Deus. E é esse conceito que nós devemos ter. Por isso que a nossa postura em nada, em momento nenhum, pode ser aquele do fariseu. O texto está dizendo ali, em Lucas, que o exemplo para nós é do publicano, não por causa dos pecados dele. O exemplo para nós não é do fariseu religioso, é do publicano. A verdadeira religião está sendo apresentada ali no coração daquele homem. E que verdadeira religião é essa? Que o homem reconhece que é pecador e que necessita da graça de Deus. E aí, dentro desse contexto, não se torna estranho o que vem depois desse texto em Marcos. Depois de Marcos dizer que é impossível ao homem herdar o reino de Deus. Que mínimas coisas, até as bênçãos de Deus na nossa vida, por causa do nosso coração, pode nos afastar daquele que nos deu essas bênçãos. Por isso que logo após disso, veio um remédio. Jesus prevendo a sua morte e a sua ressurreição nos versos 32 a 34. Deus tornando possível aquilo que era impossível ao homem. Sua salvação, providenciada por Deus na pessoa de Cristo, torna possível para aqueles a quem Ele direcionou essa salvação. Aquilo que até aquele momento era impossível ao homem, torna-se impossível por causa de um homem. E esse homem é Cristo. Queridos, a Escritura sempre vai nos lançar diante de uma situação. Nós queremos sempre ser a pessoa em destaque, né? Sempre queremos aparecer, queremos que as pessoas reconheçam os nossos méritos, que os nossos filhos nos amem, sermos reconhecidos pelos nossos amigos, todos nós somos assim. É aqui o Senhor Jesus está dizendo para nós, que só uma pessoa pode ser reconhecida na nossa vida como o sustentador de todas as outras coisas. E essa pessoa é Cristo. O Senhor Jesus está ensinando aos seus discípulos a dependerem completamente dele nessa vida e na vida por vir. Não somente na vida por vir, mas principalmente nessa vida. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer ao Pai pela Tua palavra.
e te pedir, ó Senhor, que esses ensinamentos fiquem gravados nos nossos corações. Que eles possam fortalecer a nossa fé, que eles possam gerar em nós, ó Pai, uma disposição em espírito, Pai. Que se volte, Senhor Deus, constantemente para o nosso Deus, buscando força, graça, misericórdia e piedade. Entendendo que nós não podemos vencer, ó Pai, as menores dificuldades desse mundo, se não estivermos, ó Pai, agarrados, ó Pai, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica com o teu povo, Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos, vamos terminar o nosso culto. Cantando a oração diária do cristão.